Hermenêutica Jurídica em Crise, aniversário de 10 anos, uma edição especial para falar desses mais de 10 anos que esse projeto está no ar desde no final da década de 90. Hermenêutica Jurídica em Crise é um projeto que tenta fazer uma crítica ao direito a partir da linguagem, isto é, do paradigma da linguagem. Se o paradigma da filosofia da consciência ainda é dominante no plano das práticas dos tribunais, o livro, por uma visão hermenêutica, vai tentar demonstrar que aconteceu, e isso por direito é fundamental, aquilo que se chama de viragem linguística. E o livro vai explicar que não é simplesmente uma viragem linguística ou um linguistic turn, mas sim um giro que começa com o neopositivismo lógico e depois se espraia e se estabelece mais fortemente com a introdução do mundo prático, né, que é a questão da hermenêutica filosófica, da filosofia hermenêutica e da hermenêutica filosófica. Esta edição comemorativa de 10 anos, inclusive, tem uma capa nova, uma capa que diz muito, e a explicação da própria capa, desta gravura, está na quarta capa do livro, em que vai mostrar como que Heidegger vai falar no livro A Origem da Obra de Arte sobre o significado, né, da arte e o significado deste quadro. Mas o livro, nesta trajetória de 10 anos, ele tenta agora completar algumas coisas que ficaram de fora, algumas questões em que eu mudei de ideia, enfim. Fundamentalmente, a crítica que ele se propõe, eu vou citar pequenos trechos assim, muito rapidamente, como uma espécie assim de agradecimento ao meu público que prestigiou nesses 10 anos, uma espécie também de prestação de contas, né? Eu gosto muito de falar da accountability hermenêutica, de certo modo tento fazer isso, né? Então essa crítica do livro é a cultura manualesca que assola o direito brasileiro, né? E o livro tenta fazer uma crítica a esse imaginário que simplifica, esse imaginário estandartizado que toma conta dos cursos jurídicos no Brasil. O livro também, além de toda essa trajetória que vem desde a analítica até a questão da viragem linguística, é fazer uma crítica àquilo que se chama de diferença entre regra e princípio. Por exemplo, na página 145, eu mostro que é equivocado pensar que os princípios constitucionais é uma questão que hoje está em tudo que é lugar, dizendo que os princípios constitucionais representam a positivação dos valores. Eu estou mostrando que não, o direito é um sistema formado por regras e princípios, mas que ambos são normas. A diferença entre a regra e o princípio é que o princípio está contido naquela, atravessando-a e resgatando o mundo prático. Então, na medida que o mundo prático não pode ser dito no todo, porque sempre falta algo, o princípio traz à tona o sentido que resulta desse ponto de encontro entre texto e realidade, em que um não subsiste sem o outro. Então vejam que da página 145 me permitia assim a fazer uma pequena leitura. Também eu digo aqui no livro que é espantoso, está na página 304, é espantoso o modo como no campo jurídico brasileiro a interpretação do direito se transformou efetivamente em um conjunto de posturas e teses utilizadas ad hoc. É possível ver um tribunal ou um órgão fracionário lançar mão de uma metodologia exegético-substantiva ao mesmo tempo em que ignoram totalmente os limites semânticos de um texto jurídico. E aí eu estou falando de alguns exemplos, né, em que, por vezes, o tribunal aposta tudo na letra da lei e, por vezes, ele ignora totalmente aquilo que se pode chamar de limites semânticos da lei. Digo eu, então, por vezes, em um mesmo julgamento, temos essas duas posturas. Em um determinado momento, o juiz é um escravo da lei. Em um segundo momento, o proprietário dos sentidos da lei, tal como acontece com o personagem Ângelo, né, na peça Medida por Medida do Shakespeare, que eu também conto aqui no livro. Ainda uma questão que me é muito cara e que o livro vai tratar, a diferença fundamental entre hermenêutica
e teoria da argumentação. Normalmente essa é defendida por autores como Robert Alexy. E digo eu aqui na página 385, enquanto esta compreende os princípios apenas como mandados de otimização, falo da teoria da argumentação, circunstância que chama a colação a subjetividade do intérprete, aquela, a hermenêutica, esta que eu defendo, parte da tese de que os princípios introduzem o mundo prático no direito, fechando a interpretação e não a abrindo. A leitura do livro vai mostrar por que eu digo que os princípios fecham a interpretação e não a abrem. Ainda há uma crítica forte que o livro faz à ponderação, mostrando que efetivamente muitos falam em ponderação, mas na verdade isto não está sendo aplicado no Brasil. Efetivamente, como estaria na teoria. E na página 398 eu ainda falo que a hermenêutica que eu aposto, que eu sufrago aqui neste livro, ele trata de respostas corretas ou respostas adequadas à Constituição. Isto porque não há textos sem coisas. Esta é uma crítica que eu faço à abstratalização que o direito vem sofrendo. Pode haver centenas de definições para determinadas palavras. Entretanto, no momento em que nós aplicamos, e é aí que surge o sentido, nós temos uma resposta, e essa resposta tem que ser procurada pelo aplicador. Há uma diferença fundamental entre escolhas e decisões. No nosso cotidiano, nós fazemos escolhas de acordo com a razão prática. Agora, na hora da decisão, o direito é um sistema que tem que ser reconstruído e a decisão ela tem que obedecer a uma coerência e uma integridade. Quando eu digo coerência e integridade, eu estou fazendo um casamento, uma imbricação entre a hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, né, com fortes tintas de Heidegger, que foi anterior a Gadamer, com a teoria integrativa de Ronald Dworkin. Disso tudo, este livro, Hermenêutica Jurídica em Crise, né, tenta demonstrar, então, a possibilidade de se encontrar respostas adequadas à Constituição. A gente pode chamar isso de resposta correta. Claro que este livro segue uma trilha, ele abre uma trilha que também é complementada com Verdade e Consenso, que é outro livro que trata desta problemática. Portanto, 10 anos de hermenêutica jurídica em crise, edição comemorativa, esta é a minha prestação de contas, este é o agradecimento que eu trago para todo o Brasil, das pessoas que confiaram nesse projeto e que chega agora ao seu ápice com esta edição comemorativa dos 10 anos. Obrigado, valeu. Acho que